A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2022, já a lição de número 11, a lição que tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. Meus amados irmãos, o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, onde diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e também os versículos de número 16 e 17. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16 diz: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar a realidade dos cristãos na era digital, elencar os desafios de ser igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais e relacionar as mídias com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias impõem. Como motivação, irmãos, eu posso comentar com os irmãos que é muito claro a todos nós, não é, o que nós podemos chamar de verdadeiro fenômeno das mídias sociais, que nós podemos chamar, irmãos, de algo extremamente real e, digamos que, praticamente impossível de nós não fazermos partes. Uma coisa interessante de nós refletirmos é que, querendo ou não, a igreja que nós vivemos, que todos nós fazemos parte, independente da idade que nós venhamos a ter, mas a igreja que nós estamos inseridos, a igreja ela está inserida nesse fenômeno, ela está inserida nesse meio. Então, precisamos ter em mente os princípios bíblicos que norteiam o nosso comportamento, né? Então, o que a grande questão que nós sempre temos que lembrar é que nós fazemos parte dessa realidade. Nós somos igreja hoje. Agora, a grande questão, irmãos, é que os nossos princípios, eles estão pautados na palavra de Deus. Então, nós temos sempre que lembrar e ter em mente que a nossa vara de medir, que a nossa, né, o que regulamenta, o que regula a nossa fé e a nossa maneira de nos comportarmos é a Bíblia. Então, baseado nisso, nós podemos ser influentes, nós podemos fazer parte da realidade das mídias sociais, mas podemos contrair e externar ao mesmo tempo a postura de não sermos mundanos de acordo com as redes sociais. Então, o mundo virtual
é algo relativamente novo, tá certo? É algo das últimas décadas para cá. E convém lembrar aos irmãos que a internet é um ambiente virtual. E por ser um ambiente virtual, a internet ela é um ambiente que nós possamos classificar como um ambiente neutro, ou seja, não é um ambiente moral nem imoral em si mesma, tá certo? A internet ela constitui-se numa ferramenta, assim como nós temos outras ferramentas, embora a influência da internet ela cause um efeito maior, ou seja, tornando a internet uma ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, desafiadora por ser poderosa, tá certo? Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é que, por ser a internet um ambiente neutro, tá certo? Por ser um ambiente social, digamos, das mídias sociais, que é um ambiente virtual, ser um ambiente neutro, por ser virtual, inclusive, o uso que nós fazemos das mídias sociais e da internet como um todo é que vai dizer se nós estamos usando a ferramenta de uma maneira moral ou de uma maneira imoral. Então, como toda ferramenta que se preze, há um desafio ético e moral para quem usa, porque é você que vai dar o direcionamento à ferramenta que você tem em suas mãos. Ora, você imagina, vou fazer uma comparação para os irmãos entenderem, não ficar tão complicado isso, uma colher. Por exemplo, nós usamos a colher, vamos supor, para comer, né? Para tomar sopa. Mas alguém pode utilizar a colher para matar ou para ferir alguém, não é? Então, a colher em si é uma ferramenta neutra. Agora, o uso que eu vou dar à colher é que vai tornar a colher algo moral ou imoral, algo que apresenta certa periculosidade ou que não apresenta periculosidade. Então, nós, como cristãos, em se tratando de mídias sociais, nós precisamos estar conscientes sobre a maneira correta de nós utilizarmos ferramentas como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, né? Então, nós é que vamos ter a consciência de como vamos fazer uso dessas mídias digitais. Então, mesmo sendo ferramentas neutras, não é? Ou seja, não sendo boas ou mais em si mesmas, as mídias sociais, ela torna os que dela fazem uso moralmente responsáveis. Então, nós, como é uma ferramenta, e a ferramenta não tem vontade própria, depende de quem usa, né, irmãos? Então, o cristão, ele é moralmente responsável pelo que faz. Através, por exemplo, das ferramentas das mídias sociais, diante da sociedade, diante da igreja, né, diante da comunidade qual pertence, é que nós vamos medir se o cristão está andando, está fazendo uso da ferramenta, no caso das mídias sociais, de maneira boa ou de maneira má. Nesse contexto, nós precisamos, mais uma vez, olhar para as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada também deve nortear a nossa maneira de utilizar as mídias sociais, tá certo? Então, a Bíblia ela contém uma série de princípios que disciplinam a vida de um cristão, inclusive nas redes sociais, tá certo? Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. A grande questão é que a Bíblia Sagrada ela é viva e ela permanece para sempre. E ela pode orientar, não só pode, como orienta, como o cristão deve viver, né, irmãos? Tanto no mundo real como no mundo virtual. Então, eu quero começar mostrando para os irmãos algumas definições sobre mídias sociais, né, ou a definição de mídias sociais, falar alguns pontos positivos e negativos das mídias sociais, pontuar algumas sutilezas do adversário através do mundo virtual, analisar também alguns perigos que as mídias sociais trazem
e demonstrar como nós devemos evangelizar nos meios, através dos meios midiáticos, não é? E também alguns conselhos para a utilização sábia e que glorifique a Deus das mídias sociais, não é? Então, para começar, eu quero mostrar aos irmãos a definição de mídias sociais. Então, mídia, irmãos, se você pegar a palavra mídia, mídia é um meio de comunicação em massa, tá certo? Então, no contexto do marketing, se você for pegar o marketing, né, a ciência do marketing, a mídia digital é uma plataforma ou um conjunto de plataformas com ênfase na comunicação. Então, no contexto digital, é uma mídia social que conecta pessoas por meio de interesses comuns e fortalece a relação entre as pessoas. Então, a mídia social é um meio que permite a comunicação em massa, ou seja, é a mídia, não é? Com o adicional dessa comunicação, tendo como ênfase o relacionamento, que é onde entra a palavra de rede. Então, a palavra mídia, segundo o dicionário, é o conjunto de meios de comunicação que inclui indistintamente diferentes veículos, recursos e técnicas. Então, mídias é um meio de comunicação em massa e social diz respeito ao relacionamento, à possibilidade de aumentar ou aproximar cada vez mais o relacionamento entre as pessoas. Desde já, eu posso falar para os irmãos que a mídia social, as mídias sociais, elas possuem pontos negativos, mas também possuem pontos positivos, tá certo? Então, não é que a mídia social seja do diabo. A questão é como nós estamos dando uso às mídias sociais. Né? A questão é, nós estamos entregando a mídia social na mão do adversário ou nós estamos tendo controle da mídia social, fazendo uso adequado da mídia social. Então, alguns pontos positivos e negativos. Então, como nós sabemos, as redes sociais atualmente elas estão em alta, né, irmãos? Elas estão em alta e cada vez crescendo mais. Então, com um detalhe, o detalhe é que as pessoas que fazem uso das redes sociais, elas deixaram de ser pessoas receptoras de um tempo para cá, de pouco tempo para cá. Digamos que uma das coisas que contribuiu para essa realidade foi o isolamento social, não é? Massificou, digamos, esse costume de as pessoas deixarem de ser pessoas receptoras de conteúdo e passarem a ser produtoras de conteúdo. Você observa que de todo tipo de conteúdo, toda espécie de conteúdo, você tem produção em massa hoje nas redes sociais e um amplo público, um amplo em quantidade de espectadores, é algo que chega a ser assustador, tá certo? Você pega, imagine, mostrar o dia a dia do cachorrinho lá de casa. Tem centenas e até milhares de pessoas que gostam disso e dão audiência a isso. Então, o advento das redes sociais, né, a chegada e a forte, digamos, um momento onde se tornaram mais forte, né, a massificação, digamos assim, a ênfase nas redes sociais, ela tornou a pessoa produtora de conteúdo, tá certo? Qualquer pessoa hoje pode produzir conteúdo, até mesmo as nossas igrejas, onde muitas eram contra divulgar conteúdo nas redes sociais, hoje se vem obrigada a fazer um uso maciço das redes sociais para uma série de coisas, como, por exemplo, divulgar o seu conteúdo diário, né? Ou a sua programação semanal. Então, diante de tantas facilidades, surgem pontos positivos e pontos negativos, alguns dos quais eu quero mostrar para os irmãos. Como ponto positivo, você observa que existem pessoas que utilizam as redes sociais para promover o bem. Por exemplo, o ensino acadêmico, né, irmãos? A profissionalização das pessoas, alguns tipos de denúncias, como, por exemplo, maus tratos,
crime, violência, o reencontro de famílias, tá certo? A assistência social e várias outras coisas nós poderíamos citar. Também você observa que nós podemos utilizar as redes sociais como uma ferramenta maciça e extremamente forte, né, irmãos, para divulgar mais informações acerca do evangelho para as pessoas, né? Você imagina que eu posso usar as redes sociais para divulgar o evangelho, como as boas novas vindas do céu, as boas novas de alegria, né, irmãos, que alcança todos os homens indistintamente e pode preparar o homem para se encontrar com Cristo um dia. Então, existem pontos positivos, lembrando que é possível, sim, um crente ter conta em várias redes sociais, as instituições, inclusive, terem contas em redes sociais e utilizarem essa ferramenta para o bem. Em contrapartida, também eu posso já lembrar aos irmãos alguns pontos negativos. Por exemplo, existem pessoas que se escondem atrás de falsos perfis nas redes sociais para promoverem o mal. Né? O conselho que nós sempre damos para pessoas de pouca experiência nas redes sociais, para os mais jovens, e até mesmo os mais antigos que decidem de uma hora para outra se aventurar nesse mundo virtual, é que você pode se relacionar com qualquer pessoa. Agora, só pode haver troca de informações com aqueles perfis que pertencem verdadeiramente à pessoa real, a pessoa que você conheça, a pessoa que você tenha um relacionamento pessoal. Senão você corre o risco de, vamos supor, se relacionar com um robô ou com uma pessoa maliciosa que tenta parecer uma pessoa sendo outra completamente diferente. Através, por exemplo, de perfis falsos na rede social, ou mesmo de pessoas de índole má, elas acabam estimulando e praticando crimes, como, por exemplo, a difamação, a fofoca, a calúnia, né, irmãos? A intriga, que é a contenda bíblica falada. A Bíblia fala das 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª que Deus abomina. E a Bíblia fala que Deus abomina aquele que cria contenda, não é, irmãos? Então, você observa a intriga, a destruição de relacionamentos, constrangimentos, não é? Assédio moral dos mais variados tipos, apologia a crimes, não é? Da mesma maneira que se pode utilizar as redes sociais como ferramenta para a propagação do evangelho, também pode-se utilizar como ferramenta para a prática de crime, como, por exemplo, a fomentação à prostituição, aos maus tratos contra determinados grupos de pessoas e animais, violação dos direitos humanos, incentivo ao racismo, pedofilia, neonazismo, homofobia, intolerância religiosas e várias outras coisas mais nós podemos citar no decorrer dessa lição como ponto negativo para as redes sociais. Agora, e nós como cristãos, dentro dessa realidade, como é que nós como cristãos, aonde nós estamos inseridos e como estamos inseridos nessa realidade? Primeiro é que a realidade, o universo online, as redes sociais, o mundo virtual é uma realidade. Segundo o autor, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, está escrito que uma geração vai e outra geração vem. E aí você observa que cada geração ela deixa o seu marco, ela deixa a sua marca, ela deixa a sua, digamos assim, aquilo que fortemente fortemente a sua contribuição para aquele momento da história e que contribuiu para os demais períodos, sejam coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, cada geração escreveu sua própria história, né, e produziu conquistas. Um exemplo são os egípcios, né, que deixaram
além de várias contribuições na ciência, por exemplo, contribuições na arquitetura, no caso das pirâmides. Os sumérios, não é? Aonde se atribui aos sumérios o pioneirismo na área da escrita, eles foram destaque nisso. Na geração que nós vivemos, um marco dessa geração é a conquista do cyberespaço, né, irmãos? E aí eu quero lembrar aos irmãos que não é só para os mais jovens, não é só para os adolescentes. É lógico que a gente vê hoje crianças de 2 anos de idade, ela sabe manipular muito bem o celular, muito mais do que pessoas de maior idade. Mas eu diria que se o celular tivesse sido inventado e se popularizado na época que eu era criança, eu acho que eu também seria capaz de manusear. A questão é que apareceu agora. Mas quando eu digo que o cyberespaço é uma marca dessa geração, se inclui também os de maior idade, que estão tendo o primeiro contato também com a tecnologia e estão, né, irmãos, passando a ser usuários em massa. Então, convém dizer que o mundo virtual é uma realidade hoje em dia, e uma realidade presente na vida das pessoas de uma maneira que não tem como a gente fugir. Por exemplo, a matrícula na escola das crianças hoje, nas universidades, nos seminários, nos eventos, é tudo feito via online, via internet, né, irmãos? Via meios digitais. Por exemplo, a solicitação de serviço público, a emissão de documentos, né, o registro de ocorrências junto aos poderes de segurança pública. Então, tudo isso é feito de forma virtual. Você observa que, eu poderia citar outros exemplos aqui, mas, diante disso, você observa que nós, os cristãos, e, consequentemente, a igreja, não tem como fugir dessa realidade. Ou seja, também fazemos parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo que a igreja não seja do mundo, mas a igreja ainda está no mundo. A questão, irmãos, é saber conviver com esse espaço, tá certo? Então, e ter a consciência de que nós temos a obrigatoriedade de dar testemunho cristão. Você imagina, um dos maiores problemas nos relacionamentos hoje, relacionamentos conjugais, é o WhatsApp. Você vê, irmãos, são pessoas que não dão testemunho, que não dão testemunho de cristão com o uso do WhatsApp. A gente tem grupos cujo público é a igreja. Aqui e ali a gente tem um problema que a gente precisa interferir. Por exemplo, de pessoas que, sem querer, entre aspas, acho que vocês já viveram isso, sem querer, enviou algo que não deveria enviar, vamos supor, para um grupo onde só tem irmãos em Cristo Jesus, onde se espera que seja compartilhado coisas da Bíblia, né, mensagens da parte de Deus. De repente, as pessoas comentam, compartilham coisas mundanas. Então, saber conviver e andar nesse espaço é um desafio hoje em dia. E irmãos, de suma importância para o nosso testemunho. Lembre-se que a Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. O crente, ele não deixará de ser uma testemunha real de Jesus Cristo pelo simples fato das interações sociais acontecerem de forma virtual. Não, ele não vai deixar de ser testemunha de Cristo. Pelo contrário, se ele fizer o uso correto da realidade virtual que nós fazemos parte, todos nós, então o crente vai ser uma bênção, né, irmãos? Vai ser uma bênção, vai ser uma testemunha de Jesus, e eu até diria cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então, nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos, eles utilizaram de cartas para superar os desafios que digamos, que se impunham sobre eles naquela época. As cartas, não é, irmãos, na época da Igreja Apostólica, da Igreja Primitiva, ela superava distâncias, embora de uma forma mais demorada, logicamente, mas através das cartas,
os apóstolos conseguiram interação com os cristãos de outras regiões. Foi por meio das cartas que eles compartilharam princípios da palavra de Deus entre si. Hoje em dia, irmãos, a interação acontece por meio das mídias sociais, tá certo? São as mídias sociais que nos proporcionam essas oportunidades, não é? E não precisa dizer para os irmãos, não precisa ser um grande especialista, um grande cientista para lembrar que, por meio das mídias sociais, a comunicação ou a interação da igreja com os seus membros é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp, né? E como utilizar o WhatsApp de forma adequada. É algo que não é mais as palestras que a gente dá na área de tecnologia hoje em dia, não é mais para ensinar as pessoas como enviar uma mensagem, qual botão clicar para enviar a mensagem. Elas já sabem, elas já fazem ligação. A maioria das ligações que eu recebo no meu telefone, elas são feitas por meio do WhatsApp, não é? Então, pelo fato, talvez, das operadoras, a maioria das operadoras oferecerem já comunicação através das mídias sociais de maneira gratuita. Então, todo mundo já sabe o que é o WhatsApp. E os princípios, como usar e como não usar. A questão é que nós, como crentes, temos que acrescentar nesses princípios, indispensavelmente, a palavra de Deus. Então, milhares de cristãos, hoje em dia, fazem uso de perfis do Facebook, do Instagram, não é? Para aumentar a interação entre si. Então, o mundo virtual, nesse contexto, como nós somos membros da igreja, órgãos da igreja, o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Todos os procedimentos administrativos, não é? Desde a organização de classes, classes de escola dominical, desde do controle do hall de membros e de tudo que diz respeito a isso, não é? Que é feito de forma virtual. As pessoas podem acessar os seus dados através da internet. Então, o mundo virtual é uma realidade na igreja. E com o mundo virtual vem os seus desafios, os seus riscos, os seus perigos. Então, nós temos que andar prudentemente de acordo como ensina a Bíblia Sagrada nesse contexto. Existem alguns desafios, irmãos, quando o assunto é ser igreja na era digital. Uma vez que já sabemos que não tem como a gente fugir, nós somos parte desse contexto, existem alguns desafios que são desafios sutis. Por exemplo, um dos desafios é justamente a desumanização. A desumanização é aquela sensação de que eu não preciso de outra pessoa perto de mim para eu ser o que eu sou. Então, você observa que, biblicamente falando, quando, no momento que Jesus apareceu a seus discípulos, não é, logo após ressuscitar, ele lançou um desafio a Tomé. Não é? João 20, 27 diz, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Então, você observa que não existe como ser igreja sem ter o contato. Irmãos, lembre-se que a igreja não sou eu. A igreja não é uma pessoa separadamente, isoladamente. A igreja é um corpo. Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos membros do corpo, nós somos órgãos do corpo, não é? E a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, não existe corpo só formado de braço, não existe corpo só formado de perna. Não, irmãos, o corpo são pessoas diferentes. E a Bíblia diz que nós somos membros do corpo e nós estamos interligados a ele. Então, não há cristianismo sem haver comunhão. Então, a desumanização é uma das sutilezas que a rede social, às vezes, acrescenta em nosso meio. Não é? A igreja é um corpo. 1 Coríntios 12, 27 diz,
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quando diz vós sois, não está dizendo você é, vós. É a segunda pessoa do plural. Vós, não é? Vocês, ou seja, juntos, vocês são o corpo. Agora, em particular, vocês são membros, tá certo? Na continuidade, nós vamos aprender que nós somos membros em particular e uns dos outros. Então, a igreja é um corpo real, visível e palpável. O universo virtual, ele cria a falsa sensação, a pessoa que é viciada em internet, né? De um tempo para cá, surgiram inclusive as clínicas especializadas no tratamento de pessoas viciadas em internet. Então, é isso porque a internet ela cria a sensação de que você está num outro mundo e que naquele outro mundo, que é o mundo virtual, não há leis, tá certo? Ele é totalmente isento de lei, de liderança, de seja qual for a norma para regulamentar, que é uma falsa impressão. Há algum tempo atrás, em uma das cidades, das capitais do Brasil, houve um assassinato em série. E um rapaz, né, invadiu uma instituição pública que ele fora aluno e assassinou a tiros e a facadas várias crianças e funcionários e professores, e foi um crime de repercussão nacional. Ao investigar os indícios do dia a dia daquele rapaz, se encontrou que o rapaz ele era viciado declaradamente, através de cartas e de vídeos que ele mesmo gravou, em jogos virtuais. Não estou dizendo que... Né, não vou entrar no mérito se é pecado, se não é. Lembre-se do princípio da glória de Deus. Se o que você está fazendo glorifica a Deus, continue fazendo, se não pare, inclusive no mundo virtual. Não é? Mas aquele rapaz era adepto de um jogo de assassinato em série, e ele se percebia claramente que a maneira como ele matou as pessoas que ele matou de uma forma semelhante a como os crimes, os assassinatos aconteciam no jogo que ele era fã, ou seja, no jogo virtual. Então, o mundo virtual cria a impressão secular e também de igreja, que a sensação falsa, que nós podemos fazer parte da igreja sem ter relacionamento com a igreja. Nós vimos semana passada, há 2 semanas atrás, a lição sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, e um dos argumentos das pessoas desigrejadas é que elas não precisam de liderança. Como que não precisa de liderança? Como que um movimento vai sobreviver se não houver alguém que fomente aquele movimento, a sua ideologia, não é? A sua forma de ser. Então, não existe movimento sem liderança. E não existe, você observa que pregam contra o congregar, mas promovem reuniões de encontro. Ou seja, só não congregam como a gente num ambiente de culto, mas precisam estar juntos. Então, o mundo virtual ele cria também essa falsa impressão da desumanização. Então, é por isso que o cyberespaço, para os irmãos terem ideia, é um ambiente prioritário, tá certo? Ou preferido da maioria das pessoas que pregam, por exemplo, o movimento dos desigrejados. Só lembrando, eles dizem que não precisa ser igreja local, tá certo? Que existe uma forma real para expressar a sua espiritualidade, que é evidentemente um erro, né, irmãos? E a gente já discutiu bastante sobre isso. Então, na igreja de Jesus Cristo, as pessoas não só interagem, mas elas existem, se completam, são como órgãos de um corpo, tá certo? Um bobeia sangue para o outro manda proteína, o outro obedece comando, pede permissão, tá certo? Faz a ligação, o outro protege. Então, semelhantemente aos órgãos de um corpo, somos nós na igreja de Cristo. Então, há pessoas de carne e osso que se abraçam, tá certo? E não apenas se veem, se ouvem, né? A igreja local é um lugar de encontro.
A igreja local é um lugar onde nós vamos adorar a Deus, mas também vamos rever os nossos irmãos. Precisa haver um momento de interação, né, irmãos? Precisa dar a paz do Senhor para o irmão, precisa alguém dizer para ele pessoalmente: Jesus te ama, né? Conte comigo. Então, não existe evangelho sem relacionamento real. Um outro perigo do ambiente das mídias sociais é o mundanismo, tá certo? Então, na era digital, precisa ser relevante, mas não espetaculosa, né, irmãos? Influente, mas não mundana. Então, lembre-se que buscar espetáculo próprio, não é, irmãos, é fazer o jogo do diabo. Agora, o que nós observamos, né, por parte dos usuários das mídias sociais, aqui falando particularmente dos cristãos, tá certo? Principalmente aqueles que têm funções ou posições de destaque em nosso meio, é um desejo obsessivo de estar em evidência, é o desejo de querer ser visto, é aquele culto à pessoa, onde às vezes as pessoas não conseguem fazer na igreja, mas faz uso dos meios das redes sociais para isso, né? Então, para que esse fim seja alcançado, muitas pessoas seguem personalidades de comportamento duvidoso, não é? Quer sejam celebridades no mundo artístico, quer sejam atletas famosos, cantores, tá certo? Essas pessoas são aquelas que imploram e até gastam muito dinheiro para ter likes, para ter curtida, né, irmãos? Então, agem como verdadeiros mendigos virtuais. Por que não dizer? Porque não ser bem radical, desonram a cruz, porque querem a qualquer custo a glória do mundo, querem ser glorificados e esquecem de glorificar a Deus. Lembre-se que pessoas que se entregam a esse perfil, elas estão deixando de ser usadas por Deus para serem presas fáceis para o outro lado, tá certo? Para o inimigo de nossas almas. Ele tem pego pessoas assim, laçado, enganado e trazido para perto de si. Também, queridos, existem os pecados virtuais. Além dos perigos, existem os pecados virtuais. Um dos pecados mais comuns que nós observamos por meio das mídias digitais é o sensualismo, tá certo? A noção de santo e profano, ela não pode ser esquecida da gente. A Bíblia Sagrada, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, é muito clara. Sede santos, porque eu sou santo, né? Então, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos não querem mais. É assim, eu vou falar uma coisa que o diabo tem colocado no coração das pessoas, e como elas não encontram espaço nos relacionamentos pessoais, elas fazem uso das mídias sociais para isso. Quer ver uma coisa? O querer ser como o mundo. Um dos erros de muitos cristãos da atualidade, da igreja atual, é querer reivindicar direitos do mundo. Eu encontro pessoas dizendo assim: por que eu não sou igual ao mundo? Por que eu não faço a mesma coisa? Se a pessoa tem direito, por que eu não posso fazer também? A Bíblia diz que vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não é? Antes eu andava guiado pelas concupiscências da carne, pela soberba da vida. Agora eu ando guiado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, como não encontra espaço para o sensualismo no meio social real, as pessoas fazem uso das mídias sociais para viverem de forma pecaminosa, né, irmãos? Aí, vou demonstrar o lado pastoral do Mário Sérgio, o lado assembleano. São roupas indecentes, são gestos sensuais, né? São palavras inapropriadas. Então, você observa, utilizam de forma pecaminosa
o WhatsApp, Instagram, o Messenger e várias outras mídias sociais, quando usadas, irmãos, de forma adequada, elas são ferramentas de comunicação extraordinárias, não é? Ferramentas extraordinárias para interação, para o trabalho. Agora, quando utilizado para o sensualismo mundano, e os irmãos sabem muito bem o que eu quero falar, aí diz respeito às palavras que se usam, às roupas que veste, ao gesto que faz, né, irmãos? Enfim, várias situações eu poderia citar. Então, se tornam instrumentos de pecado. Assim como hoje a gente não fala mais de crime virtual no meio jurídico, porque virtual é algo que não existe. Como que eu vou cometer um crime no mundo virtual se o mundo virtual não existe? Né? Então, isso aí é algo que não se discute. Agora, os crimes hoje em dia no meio jurídico, eles são ditos crimes reais com o auxílio das mídias sociais. Ou seja, as mídias sociais e a internet, como um todo, ela passou a ser considerada como instrumento para a prática de crimes reais. E, semelhantemente, se pode utilizar para cometer crimes, também se faz uso, acreditem, para promover o pecado, né, irmãos? Para pecar. Então, as mídias sociais, se a gente não tomar cuidado, elas se tornam espaços para o diabo. Não precisa ser especialista para nós falarmos que o quanto o número de escândalos expostos na internet, eles demonstram isso, né, irmãos? A internet, ela torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Ela cria o escândalo. Uma vez eu escutei um pastor, ele, na minha infância, nessas palestras que a gente ouvia na igreja, né, palestras edificantes, o pastor falou, eu nunca mais esqueci, ele disse, o diabo usa as pessoas de duas maneiras. Ele usa, primeiro, as pessoas para pecar, segundo, as pessoas para proliferarem o pecado dos outros. Ele disse, duas maneiras de escandalizar a igreja. E a gente tem que tomar cuidado com as duas, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Então ele diz, ele usa pessoas para pecar e por meio do pecado escandalizar. E usam pessoas para propagar o pecado. No caso, as mídias sociais, elas tanto podem ser usadas para induzir, não é, pessoas ao pecado, como também como ferramenta para a propagação do pecado. Então a gente tem que, irmãos, vigiar bastante nessa história. Outra é o narcisismo, né? É a geração do selfie, é o culto à própria imagem. São pessoas que passam a ser amantes de si mesmo. Você imagina, é um desejo de ser visto, admirado de forma obsessiva, de forma doentia, né, irmãos? É a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando no Instagram e verificando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas marcaram gostei. É a geração do selfie, não é? Você imagina você num culto a Deus, onde a sua preocupação não é que Deus seja glorificado, mas é que as pessoas lhe percebam ali. E as redes sociais são utilizadas como ferramenta para isso. Quando não tinha as redes sociais, esse pecado já existia. Agora, de forma sutil, ele está sendo propagado, disseminado através das mídias sociais, né? Então, quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado, ele é visto em um adolescente, tudo bem, traz preocupação, o adolescente pode ser tratado, pode ser coisa da idade. Agora, um alerta que eu preciso fazer aos irmãos é que não são só os adolescentes que estão vivendo a geração virtual, né? A geração das redes sociais, do fenômeno das redes sociais. Todos nós. Eu tenho 43 anos de idade e eu estou vivendo esse momento, eu faço parte desse momento. Então, é algo preocupante, porque atinge não só o público adolescente, atinge o público de crianças, de jovens, de adultos, não é? Da terceira idade. Então, nós temos, nesses casos, nós estamos diante de pessoas que foram tragados pela cultura do eu.
Então, se é cristão, o único caminho é o arrependimento. E o arrependimento por meio da palavra. Tá certo, irmão? Lembrando que sempre nós temos que dar ênfase à importância da palavra de Deus nessas situações. Também, a falta de privacidade e pudor. As redes sociais, elas exploram muito mais as imagens e, infelizmente, irmãos, não são poucos os que estão comprometendo a sua privacidade e expondo a sua privacidade de forma demasiada, né? Nós não podemos estar desatentos aos que podem estar acessando de forma maliciosa as nossas informações com fins perversos. Há poucos dias foi encontrado em outros países cartazes que ofereciam mulheres e homens para se prostituírem em outros países, e a foto que foi utilizada para essa propaganda eram fotos de membros de uma determinada igreja que postaram a foto, né? Fizeram alguns gestos sensuais, postaram a foto, compartilharam, e algumas pessoas, de forma maliciosa, pegaram essa foto e utilizaram para fins ilícitos, inclusive. Tanto espiritualmente falando, levando em consideração a Bíblia, como socialmente também falando. Então, não convém que nós continuemos expondo a nossa intimidade de forma tão banal. Né, irmãos? A orientação é que o cristão precisa usar de forma sábia as redes sociais e só compartilhar fotos que honrem a família e glorifiquem a Deus. Né, irmãos? Pois as bênçãos de Deus para o lar, elas são restritas àquelas pessoas que temem ao Senhor. Isso é muito interessante. Também, outro pecado, né? O uso de perfis fakes. Você imagina, eu vou citar duas redes sociais, como, por exemplo, Facebook e Instagram, por questões de popularidade, e por questões de popularidade, são redes utilizadas por bilhões de pessoas. Agora, lembre-se sempre que nem todo mundo usa a rede social com boa intenção, não. Tá certo? Do cristão se espera transparência, honestidade, se espera bom caráter, não é, irmãos? Não convém ao servo de Deus usar perfil falso, se passando por uma pessoa que realmente ela não é. Irmãos, a questão está tão séria, a gente tem que vigiar tanto, que eu vou confessar para vocês que eu não respondo mensagem no WhatsApp se eu não identificar a pessoa que me mandou a mensagem. Por exemplo, a pessoa vai lá e manda para mim uma mensagem: Paz do Senhor, pastor. E antes de eu responder a mensagem, eu vejo quem é a pessoa. Lógico, eu tenho que estar aberto a cuidar de todo mundo, só que eu tenho que vigiar. Você imagina, alguém manda a paz do Senhor, respondo, e alguém, uma simples paz do Senhor, pode se transformar em algo extremamente escandaloso, com a repercussão sem igual, se for utilizado por pessoas maliciosas. A pessoa vai dizer: mandei uma mensagem para o pastor de madrugada e ele me respondeu de madrugada. Olha aí a hora que eu converso com ele. Né? E aí tirar uma série de deduções que, até eu tentar rebater e provar, né, que essas deduções são falsas, a vida do cristão já está completamente, digamos assim, comprometida. Então, a Bíblia, ela condena a hipocrisia. A palavra hipócrita, do grego, hipócrites, não é? Denota primeiramente aquele que responde, ou seja, representação, ou seja, um autor de palco. É uma pessoa que não é verdadeira. Então, enquanto reprova a hipocrisia, a palavra de Deus louva a sinceridade. Então, nós temos que atentar para isso. Outro pecado, irmão, são os riscos dos relacionamentos virtuais. Irmão, tenha muito cuidado com isso. Né? Como através da internet é possível se relacionar com pessoas em site de bate-papo, fazendo uso de ferramentas sociais direcionadas a isso, não são poucas as pessoas, irmãos, que tentam achar um par perfeito através de mecanismos virtuais.
não é recomendável construir um relacionamento virtual, tá certo? Todos os dias nós temos na mídia divulgação de casos enganosos, né? De casos onde pessoas são enganadas com essa história de relacionamento virtual. São crimes de extorsão, são crimes de estelionato, tá certo? Até mesmo latrocínio, que é o roubo seguido de morte através de pessoas que se conheceram por meio de uma ferramenta social de bate-papo, não é? E decidiram se unirem através de um relacionamento físico sem nunca terem se conhecido. Então, isso é um perigo. Se num relacionamento pessoal, irmãos, existe probabilidade ou risco real de uma pessoa sofrer danos, você imagine que essa probabilidade ela aumenta consideravelmente através de relacionamento construído pela internet. Também, outro pecado, traições virtuais, não é? Há uma citação de um autor que ele diz: o Facebook é citado como motivo de 1 a cada 3 separações na Grã-Bretanha. Então você observa que uma das nossas revistas nacionais publicou que a internet criou uma nova maneira de ser infiel, né, irmãos? De trair através das redes sociais. Irmão, você pensa que isso é uma coisa simples? Não é. Isso aqui gera vício. Isso aí, irmãos, tem pessoas internadas em centros de recuperação para se livrar do vício da pornografia virtual. É sério isso, né? Lembre-se que, como crentes, olhemos para a Bíblia. A Bíblia exorta os jovens solteiros a serem cautelosos e prudentes, e aos casados a serem fiéis aos cônjuges. Vós, esposas, sejam submissas aos vossos esposos. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua própria igreja e se entregou por ela. Tá certo? Então, hoje em dia, irmãos, há pessoas casadas que mantêm um relacionamento virtual extraconjugal com pessoas de forma virtual. Lembre-se que o que é que a Bíblia diz? Quando Jesus fala, por exemplo, do adultério, ele diz assim, ó, se você almejou a mulher que não é a sua, em seu coração você já cometeu adultério. Então você observa que é uma traição virtual, é o adultério, que não houve a conjunção carnal, o contato físico, mas não deixa de ser um adultério, porque o coração já está dominado pelo pecado. Veja como isso é sério, né, irmãos? Agora, uma forma, lógico, eu não posso terminar a aula só falando coisa ruim, eu tenho que falar coisa boa, aproveitável. Então, as mídias sociais, como eu falei lá no início da aula, elas são ferramentas sem igual para a propagação do reino de Deus. Cumprimento de Marcos 16 e 15, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, você observa, Jesus, ele foi quem falou em Marcos 16 e 15. É lógico e evidente que o ID de Jesus inclui espaço virtual. Por quê? Vou explicar. Porque o espaço virtual é virtual, não existe, irmãos. Ninguém pode botar o pé dentro de um computador e ir para outro lugar. Ciência até luta para isso. Já há experimentos em meio acadêmico de robôs que tentam produzir a sensação de estar próximo, não é? A sensação do toque, através de certa distância. Mas são aplicações, é a ciência tentando se superar. Agora, o mundo virtual em si não existe, é um mundo virtual, né? É um espaço virtual. Então, o espaço virtual, como ele não existe, é um espaço neutro, como eu falei no início da aula, ele não existe, digamos, não é um mundo palpável, mas é uma ferramenta para o mundo palpável. Por exemplo, uma ferramenta para propagar o reino de Deus. Então, o mesmo mundo virtual tendo desafios, ele não pode ser demonizado. Você não pode criar senha numa rede social e entregar para o diabo. Né? Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, tenho conta no YouTube,
utilizo o WhatsApp, não é? Às vezes eu utilizo o Messenger. Tem uma ferramenta antiga, Ódigo, não é? Que eu utilizava quando era aluno da universidade e que eu ainda uso hoje em dia, ainda faço uso. Ainda tem algumas pessoas que usam o Ódigo, né? E outras ferramentas mais. Então, irmãos, a mídia social é uma ferramenta. Então, nós devemos pegar essa ferramenta e utilizar como algo extremamente poderoso para semearmos a palavra de Deus. Não podemos perder a oportunidade que nós temos gastando nosso tempo com trivialidades, tá certo? Então, nós devemos semear através das mídias sociais, não é? Só lembrando aqui para os irmãos que a semeadura é por meio do espaço virtual. Agora, os frutos devem ser juntados em espaço real, ou seja, na igreja local. É na igreja local onde se constrói relacionamentos e se produz, por exemplo, algumas fases do discipulado, não é? Como, por exemplo, a consolidação, a integração, tá certo? Não existe integração bíblica virtual. A integração é algo físico, não é, irmãos? É algo local, é algo palpável. A consolidação também. Então, a semeadura utiliza como ferramenta o espaço virtual. Agora, os frutos, eles precisam conviver no espaço real, né? Segundo ponto é o pastoreio virtual. Assim como nós utilizamos para pregar a palavra de Deus, nós podemos também utilizar para o discipulado, né? Para discipular pessoas à distância que não têm acesso ainda à realidade do discipulado na sua igreja local, tá certo? O pastoreio dessas pessoas, assim como o médico utiliza para dar o resultado de um exame em segundos e a distâncias consideráveis, os cientistas baixam mapas de terabytes, na casa dos terabytes, dos satélites para divulgarem a previsão do tempo. Nós também podemos utilizar para discipular e para pastorear pessoas, não é, irmãos? Então, nós podemos utilizar como ferramentas, levando em consideração que as ferramentas precisam ser reguladas. Tanto eu tenho que saber utilizar as ferramentas, eu tenho que me esforçar para dar bom uso para elas, não é? Porque eu tenho que vigiar, porque as redes sociais trazem coisas sutis. Os que usam as redes sociais de forma maliciosa também, às vezes, utilizam de sutilezas, não é? Uma palavra que você envia, um áudio que você envia para praticar o mal. Então, eu tenho que tomar cuidado, mas eu também não posso ser covarde, não é? Eu posso fazer uso de forma, digamos, de forma inteligente para propagar o reino de Deus. Aí eu vou falar um pouco da evangelização, tá certo, irmãos? Então, lembrando que nós não podemos confundir a utilização dos recursos para a evangelização com o modelo bíblico para a evangelização. Então, nós podemos utilizar as mídias sociais como ferramentas, sem precisar, para isso, alterar o padrão bíblico, tá certo? Então, precisamos ter alguns cuidados, como, por exemplo, a evangelização virtual, ela não substitui a evangelização real, tá certo? A evangelização virtual, ela deve ser somada à real e não a real à virtual, né, irmãos? Embora a ordem dos fatores não alterem a soma, nem o produto, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Então, sob o pretexto de evangelizar, pessoas, elas, em locais distantes, não podem esquecer as pessoas que estão perto. Lembrando, irmãos, que tenha muito cuidado com os especialistas em determinadas coisas. Não. Às vezes Deus nos dá dons e Deus nos dá dons pessoais, no sentido de habilidades. Por exemplo, eu posso ter habilidade para falar com um público mais jovem,
E a minha esposa tem habilidade para lidar com crianças. Mas não significa dizer que quando vier um adolescente falar comigo, eu vou dizer: ah, não, 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 procure alguém especialista em adolescente, porque o meu público é jovem. Né? O meu público são as pessoas virtuais, eu não posso lidar com pessoas reais, embora estejam perto de mim. Não, temos que ter cuidado com isso. E também cuidado extremo com pessoas mal intencionadas que usam a internet. Novamente, eu vou dizer, tá certo? Com a finalidade de não sermos participantes involuntários do pecado com eles. Não só no sentido ativo, irmão, ou passivo. Aliás, não só no sentido passivo, mas também no sentido ativo. Por exemplo, correntes que não são verdade, não é? Correntes que são antibíblicas. Eu recebi uma mensagem outro dia de alguém dizendo assim: olha, a minha irmã, né, que morreu em determinada oportunidade, está lá no céu, cantando, se divertindo, esperando a gente chegar lá. Compartilhe isso com quantas pessoas vocês precisar compartilhar, porque isso aí, ó, vai alegrar o coração de muita gente que está desesperançosa. Eu fiquei olhando para aquilo, eu digo, meu Deus, e eu recebi de umas 4 pessoas. Como que o povo compartilha isso? A Bíblia diz que todos vamos para o céu juntos. Primeiro vão ressuscitar os que morreram em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos, vamos ter o corpo transformado num corpo glorioso e vamos todos juntos, no abrir e fechar de olhos, nos encontrar com Deus nos ares. Aí tem pessoa que já foi para o céu, meu Deus do céu, já está lá se divertindo, olhando para a gente na terra, e pessoas estão divulgando isso, pessoas que não lêem a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estou dando um exemplo simples, mas a gente pode, irmãos, estar fazendo uma coisa errada por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que por não conhecer a Bíblia Sagrada, muitos pecam, tá certo? Muitos pecam. Agora, para eu terminar, eu quero deixar para os irmãos alguns conselhos práticos, não é? Para a utilização sadia das mídias sociais. Então, é necessário que todos nós entendamos o seguinte, que a tecnologia em si, ela não é boa nem é ruim, como eu falei no início, ela é neutra. Ela é um instrumento, uma ferramenta que leva informação às pessoas, né, agilizando ou facilitando a vida em sociedade. Então, Tito, capítulo 1, versículo 15, diz que quando colocado a serviço de Deus é uma bênção, porém, quando a serviço do diabo é uma maldição. Isso aqui, eu fiz uma pergunta uma vez a um dos meus pastores, na época eu era coordenador de determinado departamento na igreja, coordenador geral, e na época surgiu o Orkut, e eu fui meio que me tremendo. Eu até cheguei a comentar com alguém, dizer, olha, eu vou perguntar ao pastor se eu posso ter um Orkut para o departamento. Já sei que eu vou apanhar, mas vou perguntar. E cheguei assim, me contorcendo todo. Pastor, eu posso criar uma conta no Orkut para o departamento que eu cuido? Aí ele foi, colocou a mão no meu ombro e contrariou tudo que eu pensava. De maneira sábia, disse, olha, se a conta no Orkut for contribuir para que Deus seja glorificado através do seu departamento, crie a conta. Agora, se não contribuir, é melhor que você não crie. Eu saí dali feliz e criei um Orkut para o departamento. Então, alguns conselhos, ó. O cristão, tá certo? Ele deve administrar bem o seu tempo para não desperdiçar o seu tempo com coisas triviais. O cristão deve ser criterioso, irmãos, na escolha do que vai acessar, tá certo? Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça, nem tudo edifica. O cristão, ele deve possuir domínio próprio, não é, irmãos? Que é uma característica ou uma virtude do fruto do Espírito Santo que habita em nós. O cristão deve priorizar as coisas espirituais e não as coisas passageiras. Também o cristão deve permitir que o evangelho influencie todas as áreas da sua vida. Então, são conselhos que, se colocados em prática, nos levará, irmãos, a fazer uso das mídias sociais de maneira mais sábia, de maneira prudente, né? Eu vou terminar por aqui, tá certo? Lembrando aos irmãos que, quando o superintendente perguntar o que vocês aprenderam durante a aula,
Você vai falar para ele, ó, nós vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado pode ganhar proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a palavra de Deus pode ser semeada. Tá certo? Então, se o diabo usa as redes sociais para espalhar sua mentira e fomentar toda a sorte de pecado que provém dele, a igreja também usa o espaço virtual, irmãos, para semear a verdade, proclamar o reino de Deus, implantar, né, irmãos, o reino de Deus, pregar o arrependimento dos pecados. Então, nós, como cristãos, não devemos participar de nada que compromete a nossa conduta de fé, tá certo? Afinal, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E, como cristãos, a nossa luz deve resplandecer para este mundo, tá certo? Então, o cristão, ó, ele não curte, não compartilha, não segue tudo que não tenha compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. O cristão ele deve aproveitar as oportunidades para anunciar sem medidas a salvação oferecida por Cristo Jesus. Irmãos, que lição maravilhosa. Que coisa boa, irmão. Que lição esclarecedora, não é? Não falta a escola dominical nesse domingo. Anote as referências, faça colocações, anota um papel para você não esquecer. Ó, nesse tópico, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa colocação. E eu vou compartilhar, vou ajudar o irmão que está dando aula na minha classe, meu professor, e a aula vai ser uma bênção, tá certo? Deus abençoe, tenha uma excelente aula. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 12. A paz do Senhor a todos.